Olá, amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto. Estou aqui ao lado do Major Júnior, que aliás hoje está respondendo pelo comando do 4º Grupamento Bombeiro aqui em Santarém, na ausência do seu titular, que está em viagem. Eu aproveito aqui, Major, para a gente saber as ações atualmente do Corpo de Bombeiros aqui nessa fase em que nós estamos aqui na nossa região com o verão forte, muita ventania, muito propício para os incêndios. Então, nós tivemos aí até um certo tempo de chuva. Quando a gente faz uma comparação com o ano passado dos incêndios, a gente está bem abaixo dos focos de incêndio. Mas como eu disse, a questão das chuvas esporádicas que deram foi um fator preponderante para que isso pudesse ocorrer, essa diminuição. No entanto, nesse instante em que a gente está de estiagem ainda mais rígida, nós demos uma levantada no número. Nós estamos até, com relação ao ano passado, nós estamos a 31% a menos esse ano dos incêndios, estou falando dos incêndios florestais, né, dos incêndios em vegetação. Incêndio urbano, hoje a gente está nós estamos com 209 ocorrências de incêndio. Desses, 35% desses incêndios são em vegetação hoje. Ao contrário que do ano passado nós tínhamos de um total, com relação ao mesmo período do ano passado, 60%. Agora, a gente sabe que muitas vezes, principalmente aqui na área urbana, os próprios cidadãos que muitas vezes querem se desfazer de um monteiro de folha, de vegetação, e acaba ateando fogo e isso se propaga. Então, a gente conversava isso no primeiro momento que nós tivemos de reunião com as SEMAS do município, e nós falávamos disso, que a ação da fiscalização ela é muito relevante. A gente precisa ter essa fiscalização, precisa responsabilizar essas pessoas. Mesmo que seja às vezes o incêndio começa no lixo. O cidadão vai lá, queima o lixo numa área de mata seca e não fica fiscalizando. O incêndio se propaga, prejudicando outras pessoas, prejudicando o meio ambiente. E as crianças, principalmente os idosos, sofrem muito com isso. E assim, a fiscalização ela fica aquém dessa situação. A gente conversava isso com a secretária e com os demais antes do dia D, na primeira reunião que fizeram, e dizíamos que ia ser difícil, mas a gente precisa de serviço de inteligência, de fiscalização, porque a gente precisa responsabilizar essas pessoas. Se não, todo ano é isso, a gente vai só estar, como a expressão que eu usei à época, a gente vai estar enxugando o gelo. Muitas vezes, Major, tem também aquele tabu, que é um costume regional, em relação a você atear fogo no lixo, no seu quintal, provoca aquela fumaceira medonha e importunando o vizinho. O que é que eu devo fazer como cidadão que estou sendo importunado por um vizinho, uma pessoa que às vezes não é por maldade, né? Até por desconhecimento e costume, pratica isso? Infelizmente a gente tem essa cultura mesmo. Inclusive tem algumas pessoas que têm a cultura de fazer isso e achar que está espantando os mosquitos. Só que quando a fumaça não vai só para dentro da sua casa, vai para a casa dos vizinhos. Às vezes provoca até problema respiratório. Como eu disse, crianças e idosos sofrem muito mais com isso. Então o que acontece? Eu acredito que no primeiro momento, dependendo de quem é o seu vizinho, você conversar. Se ele continuar fazendo isso, você faz uma denúncia na SEMAS. E ela vai ser penalizada através de multa, enfim, das penalidades que a lei determina, que a SEMAS com certeza tem esse conhecimento. Mas em primeiro momento seria interessante conversar. Mas se é uma cultura, se ela já tem essa mania de estar tocando fogo, ateando fogo todos os dias, aí a gente precisa tomar uma providência maior. Como a pessoa infelizmente vai ter que responder judicialmente ou através de multa. Tem multa sim. Tem multa aí, a gente sabe que quando mexe no bolso é diferente, né? A pessoa começa a pensar melhor. Então, se ela for reincidente, pior ainda. A multa aumenta e até com... Eu não posso até nem afirmar isso, mas pode ser até com crime e você ter reclusão. Certo. Aproveitando rapidinho aqui, também falar sobre a questão das praias, porque hoje também nós estamos vivendo esse momento propício, né? De verão, as praias estão bonitas, nossos rios oferecem essa diversidade aí de praias.
E o bombeiro também tem uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes até o efetivo é pequeno para atender tanta demanda. Então, nós temos as nossas operações que são já de praxe, que são dos anos, né, durante o ano, como a Operação Veraneio, que é no mês de julho. Nós temos o Sairé, que há um reforço, uma mobilização maior. Porém, o Corpo de Bombeiros ele fica nas praias. São as 3 praias que a gente atende, que é o Maracanã, o Ponta de Pedras e Alter do Chão, durante o ano todo. Então, principalmente nesse segundo semestre, que a gente tem um aparecimento de praias maior, até que o rio fique mais seco e a gente não tenha mais praia, né, digamos assim. Mas a tendência agora é as praias aparecerem. E o Corpo de Bombeiros ele está nessas praias. A gente infelizmente não pode atender todas as praias. E a gente pede que as pessoas tenham resiliência, as praias que não são cobertas pelo Corpo de Bombeiros, que tenham essa resiliência de irem lá e terem cuidado com as crianças, com o álcool, consumo de álcool. Não deixem as crianças sozinhas na água. Cheguem lá e fiquem perto, se revezem, não deixem, porque a criança ela não tem noção do fundo, do raso, do perigo, e ela vai acabar se afogando se caso ela cair no buraco, numa vala. E às vezes é imperceptível. O adulto, mesmo que ele não saiba nadar, ele tem aquela força de vir à tona, porque ele tem a força de puxar a água e vir à tona. A criança não. A criança ela não tem essa força, ela não sabe ainda e fatalmente ela vai se afogar. E a gente não quer ninguém passando por uma situação dessa. Então as pessoas que vão para as praias, que não têm a cobertura do Corpo de Bombeiros, que fiquem atentos às crianças. E a si mesmo também, né? Tá certo. E a gente agradece aqui a sua participação e nós vamos continuar aqui, porque ele falou exatamente das ações, e dessas ações é preciso o quê? Equipamento, né, para praticar essas ações. Nós vamos mostrar já alguns dos equipamentos que são utilizados, principalmente no combate a incêndio, né, na floresta e tal, numa outra conversa que vamos ter aqui com o Cabo Galúcio. Ok, então vamos conversar com o Cabo Galúcio. Ok, agora vamos conversar aqui com o Cabo Galúcio, que ele é especialista no combate a incêndios, principalmente incêndios nas florestas. E nós vamos, conforme prometemos, mostrar algumas das ferramentas que são utilizadas para essas ações. Bom dia. Às vezes a gente pensa assim, combate a incêndio florestal, né? Tem muitas comunidades que chamam a gente, outras cidades chamam. Pensa que a gente vai chegar lá com um caminhão grandão, bonitão, e na verdade não é, né? As ferramentas de combate a incêndio florestal são ferramentas agrícolas. São ferramentas que podem ser substituídas por enxada, terçado, pás, picaretas. São utilizadas em combate a incêndio florestal. Essas aqui elas são mais específicas, né? Já é uma questão já de especialização mesmo, assim. Tem uma empresa grande no Brasil e também fora do Brasil, elas vêm se especializando em combate a incêndio florestal, que isso é infelizmente no mundo todo é uma problemática, né? Então temos ferramentas mais próprias para combate a incêndio florestal já, e o Corpo de Bombeiros adquire e a gente utiliza para o combate, né? Dá para nominar aí como é que cada uma chama? Tá, de lá para cá a gente vai ter mochila costal, simplesmente uma mochila, que ela tem um reservatório para 20 litros de água. É o que a gente consegue levar de água para dentro da mata, onde o caminhão não chega, a gente leva 20 litros de água na costa e a gente tem o movimento de bombeamento e a gente faz o resfriamento lá no incêndio florestal. Nós temos abafadores, a gente utiliza o método de abafamento, combatendo diretamente, né, próximo ao fogo, a gente abafa o fogo, né, tira o oxigênio da chama. Aqui nós temos uma ferramenta americana, que todo mundo acha o nome muito bonito, MacLeod. Pensa que é uma coisa diferente, um trator, alguma coisa, chega lá e simplesmente uma enxada, do outro lado é um ancinho. Isso é uma ferramenta americana chamada MacLeod. Duplo, né? Porque é um ancinho isso. Né? Essa foi a ideia do americano e, né, virou moda aí, MacLeod. E aqui o nosso amigão Pinga Fogo. A gente utiliza, depois de ter feito o nosso acero lá, nossa varrida, a gente utiliza a técnica do contrafogo, ou fogo contra fogo, como muita gente conhece, e a gente coloca fogo numa área, do lado do acero da área, porque a gente vai queimar, protegendo o outro lado do acero, a área, a se proteger, né? Então a gente faz uma linha de fogo e esse fogo encontra o incêndio que está vindo do lado contrário. É comum aqui na região, eu acho que em todas as regiões, mas aqui principalmente, era antigamente se usar na cultura da mandioca, do milho, a derrubada da mata e depois colocar fogo para fazer a limpeza e fazer o plantio. Isso vem caindo, né? Porque agora é mecanizado, tem a orientação do Corpo de Bombeiros em relação ao uso, mas ainda existe. Então, como é
a parte mais positiva para fazer o acero de uma área onde, infelizmente, ele ainda possa ter que queimar? Olha, como o senhor mesmo falou, isso vem caindo, né? Os grandes produtores, eles têm dinheiro para fazer com maquinário, né? Infelizmente, os pequenos produtores não. Então, o que é mais barato, mais viável e mais rápido é tacar fogo, infelizmente. O correto seria ser autorizado. Procura a Secretaria de Meio Ambiente, já que você vai queimar uma área, você tem que se programar. Geralmente o colono sabe a área que ele vai queimar para fazer aquele plantio, então esse programa vai na secretaria, tem que estar autorizado para não ocorrer problemas, porque na lei, se a secretaria for lá, ela pode multar, ela pode, se não me engano, dar até cadeia para quem estiver fazendo essa queima. Hoje em dia, né, nós temos aí a lei de crimes ambientais, o novo Código Florestal, que está batendo muito em cima dessa questão do uso do fogo. Antigamente a nossa mata, devido a estudos, né, que comprovam agora que ela está ficando menos úmida. A Amazônia é conhecida como uma floresta quente e úmida. Então, antes você fazia o seu roçado ali, você não fazia acero. Você simplesmente tacava fogo no seu roçado, o fogo entrava no máximo 10, 20 metros. Mas por ser uma mata quente e úmida, ele não adentrava mais. Infelizmente, hoje o que tem acontecido, que eu tenho visto muito de 2014 para cá, é que o incêndio não está parando na mata úmida, devido... Alguns especialistas dizem que são ciclos, né, que esse ciclo nosso está muito quente e depois viram grandes cheias, e outros especialistas falam que é questão do aquecimento global. Então a gente tem que ir nessa vertente, né? A melhor coisa a se fazer é prevenção. Então o colono que for tacar fogo lá na sua área, fazer acero. Antes não se fazia, mas agora faça, não custa nada, porque se você tacar fogo e entrar mata dentro e for comprovado, você vai responder. Então fazer o acero. O limite assim, em termos de tamanho, da largura do acero, tem? Olha, em manuais fala a questão da altura, né, da vegetação que você vai proteger, né? Questão uma árvore de 20 metros, você faria um acero de 20 metros, mas o colono não tem condição. E a gente sabe que aqui na Amazônia, o nosso incêndio florestal, ele é rasteiro, é aquele incêndio que tem nas folhas embaixo, né? E não pega na árvore grande, ele pega naquelas folhinhas secas embaixo. Então, se você fizer... A gente combate incêndio com 1 metro de acero, no máximo. É uma varrida de 50 centímetros a 1 metro, a gente consegue frear um incêndio florestal. Então, se você fazer um acero de 1 metro, você consegue controlar a sua área, né? Controlar a sua queima. Bem, só para terminar, parece que esse início de semana teve muito trabalho. Teve sim. Anteontem nós tivemos 6, 7 e ontem eu estava de serviço 24 horas, a gente teve aí 4 incêndios, né, a madrugada toda. Aí. Ali para a área da Moaçara, nós tivemos lá para a área do Eixo Forte, para a área do Cipual também. Então já está começando, né? Tá bom. Então, nós agradecemos as suas explicações aí. Tranquilo. Muito obrigado. É isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.